De acordo com a legislação brasileira, delação premiada é um benefício legal concedido a um réu em uma ação penal que aceite colaborar na investigação criminal ou entregar seus companheiros. Delação premiada é talvez uma das palavras mais usadas no meio político atualmente. Entre as palestras proferidas em januário desse segundo semestre de 2017, esse foi um tema abordado por advogados que vieram à cidade a convite da 123ª subseção januária. Sérgio Leonardo é hoje, ao lado do seu pai, Marcelo Leonardo, um dos escritórios mais requisitados, principalmente por políticos envolvidos nos últimos escândalos de corrupção do Mensalão e Lava Jato. Quando esteve na cidade, nós conversamos com ele a respeito do tema. Lamentavelmente, muitas das medidas que têm sido adotadas, especialmente no uso da delação premiada, têm sido feitas de forma ilegal e abusiva. Lamentavelmente, diante da ineficácia confessada do Estado para combater a criminalidade, o Ministério Público e a Polícia têm se valido de mecanismos previstos em lei de forma distorcida, utilizando-os em exagero, em situações em que eles não eram cabíveis, para supostamente dar uma resposta que a sociedade precisa. O que nós temos que ter em mente é que sociedade queremos ser após a Lava Jato. Queremos combater a corrupção? Sim. Queremos e exigimos que a corrupção seja combatida, mas com respeito às garantias fundamentais, dentro do devido processo legal, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Veja bem, a Operação Mãos Limpas na Itália, cujo início se deu com a edição da Lei dos Arrependidos no fim da década de 70 e o auge com os grandes julgamentos da década de 80, em um primeiro momento foi, assim como a Lava Jato, muito festejada. Esse que atingiu políticos de todos os partidos, empresários de todos os segmentos da sociedade, todos envolvidos com a prática de corrupção. Entretanto, o que se viu na Itália depois da Operação Mãos Limpas foi o surgimento de um Estado totalitário, de um Estado policialesco e do fortalecimento de uma direita extremada que não fez bem àquele país. Daí porque o que nos preocupa, e eu comentei na exposição, que um colega do alto dos seus 65 anos comentou comigo outro dia, que a geração dele ia às ruas para lutar por liberdade. E que a nossa geração, a minha geração, vai às ruas para lutar por cadeia. Essa mudança filosófica é extremamente impactante e gera o risco de que nós saiamos da Lava Jato como um país totalitário, policialesco, tendente ao conservadorismo e à punição exacerbada. E, infelizmente, vários outros Morozinhos vêm nascendo Brasil afora, vários outros Dallagnolzinhos vêm nascendo Brasil afora. A propaganda do pseudo-sucesso da Lava Jato está contaminando o Judiciário e o Ministério Público por todo o país. Muito obrigado e volte sempre. Sempre que convidado, aqui estarei. Depois do intervalo, o assunto continua sendo delação premiada e desta vez a conversa será com a advogada criminalista, professora da Escola de Advocacia da OAB de Minas e defensora da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Silvana Lobo. Existe uma grande diferença entre aquilo que te faz bem e o que não faz. Por mais que a aparência seja semelhante, o que te faz bem é aquilo que te supre de maneira correta. Já o que não te faz bem se apresenta como bom, mas quando você perceber, pode ser tarde demais. A advocacia é uma profissão séria com profissionais sérios. Não aceite pessoas que se passem por advogados sem inscrição na ordem, pois isso é crime. Ou pessoas que ofereçam serviços jurídicos em nome de terceiros. Você merece uma boa advocacia, uma defesa qualificada. Você não está sozinho e merece um bom advogado. OAB.
Silvana Lobo é advogada criminalista, diretora da Escola de Advocacia da OAB Minas e defensora pública da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Uma palestra concorrida. O tema delação premiada e acordo de leniência. No auditório da OAB Januária, advogados, estudantes, policiais e sociedade civil prestigiaram o evento e, ao final, nós fomos conversar com ela. Doutora Silvana, o que é delação premiada? Muito bem, Carlos. A delação premiada ela é um meio de prova do processo penal. Né? Não vamos dizer que ele seja novo, porque na verdade já existiam leis antigas, né? Desde 1990, a Lei de Crimes Hediondos, a Lei de Proteção às Testemunhas e Vítimas, a Lei de Leniência, do Acordo de Leniência, umas leis contra a ordem de crimes contra a ordem econômica que já previam um embrião aí de delação premiada. Mas na verdade a delação premiada veio com essa força mesmo de uma lei agora de 2013 que entrou em vigência e que definiu o procedimento de como realizar essa colaboração premiada como meio de prova, porque até então o juiz cada juiz fazia do jeito que queria, porque não tinha uma determinação específica legal dizendo qual era o procedimento para a delação premiada. E agora, na Lei 12.850, em 2013, é que nós tivemos essa regulamentação desse meio de prova. Época em que coincidiu também com um preparo específico, principalmente do Ministério Público Federal, que um pouco antes da lei entrar em vigência, ela já estava nos estudos e discussões, e o Ministério Público Federal, naturalmente, assim como todo mundo, né, podia ter acesso a esse projeto de lei. Eles mandaram 15 procuradores federais para os Estados Unidos para se prepararem na forma de realização dessas colaborações, né, dessas delações serem realizadas. E depois disso, quando eles vieram, a lei entrou em vigência e dentre as investigações importantes que nós tínhamos foi a malfadada chamada Operação Lava Jato. Eu não gosto muito desses nomes que eles ficam dando para as operações, não, mas tudo bem. Que começou, inclusive, com uma descoberta lá de um superfaturamento estranho de um lava-jato lá em Curitiba, que levou a um doleiro, cujo doleiro era do Rio de Janeiro e que mandava dinheiro para fora do país desviado da Petrobras. Né, o tal do Paulo Roberto Costa, que foi o primeiro, entre aspas, grande delator desta operação específica Lava Jato que nós ficamos sabendo. E aí coincidiu isso, a edição da nova lei e o preparo dos promotores federais, dos procuradores da República, para usar a colaboração premiada como um meio de prova importante que ele é, né? E passou a ser usado a partir daí. No entanto, o que a gente observa é que, embora ela seja um meio de prova muito interessante, muito útil, principalmente em casos como esse, imagina, casos de corrupção. No entanto, Carlos, a grande preocupação que nós, todos advogados, temos hoje é a forma como as delações estão sendo realizadas, porque um dos princípios basilares da delação premiada é que ela seja feita de forma voluntária. Então, por um motivo qualquer, o meu advogado me falou que para mim seria melhor eu entregar a todo mundo, que eu tenho a oportunidade de ter um perdão judicial, de ter uma diminuição de pena, de ter só uma pena restritiva de direitos, de ter um regime menos gravoso, um regime aberto, um regime semiaberto em vez do fechado. E eu posso preferir fazer isso. Isso sem discussão da parte ética, né? Que tem gente que acha que isso é antiético. Mas é legal. Nem tudo que é legal é moral. Mas é legal. Então isso pode ser feito e eu posso querer fazer isso. Mas entre eu querer fazer com a minha liberdade voluntariamente e eu ser preso, passar um dia preso, uma semana preso, um mês preso, um ano preso, eu sou retirada do meu convívio, por mais simples que seja a minha casa, mas da minha casa, do meu aconchego, levado para um lugar em que eu vou estar com pessoas que eu não conheço, presas num lugar degradante, com latrina no chão, às vezes sujo, às vezes com uma alimentação muito pior do que aquela que eu tinha. E outra coisa, sem liberdade de ir e vir. E aí me é feita a proposta, delata, isso é voluntário? Eu estou delatando de forma voluntária? Isso está correto? Isso não fere a lei? Qual que é o conceito de tortura que a gente tem, Carlos? O que é tortura? Você prende uma pessoa e fala com ela, eu vou te soltar se você contar isso. Peraí, acho que eu já ouvi essa história em algum lugar, não ouvi não? O pau de arara antigamente das delegacias, o regime militar e as torturas que eram realizadas nos calabouços do DOPS, que a gente tanto ouviu falar, sistemática não era o mesmo?
pode não se espancar a turma da Lava Jato, mas a prisão, o cerceamento da liberdade para cobrar delação, tira a voluntariedade dela. A senhora, pelo que eu entendi, a senhora concorda com tudo que está sendo feito para apurar as irregularidades que acontecem no Brasil. Mas a forma de se seguir, eu entendo que a senhora parece que não é muito a favor. A senhora disse uma coisa, a senhora disse uma coisa durante a palestra que me chamou a atenção, me deixou até um pouco apreensivo. Nós aqui nos Rincões sabemos e fazemos um juízo das coisas através do que nos é remetido nas redes sociais, na mídia. Eu não quero aqui fazer juízo de valor se o delator contou a verdade ou se o infrator cometeu um crime. Mas uma coisa me chamou a atenção. O juiz que coordena os processos da Lava Jato segue um estilo de um juiz também da Itália e que lá os processos das mãos limpas não deram certo. Corre-se o risco, na sua opinião, da gente também ver alguma coisa da Lava Jato futuramente não dar tão certo? Olha, cara, sabe qual que é o problema mais sério disso? Os nossos procuradores da República foram treinados nos Estados Unidos. Lá, uma vez o réu delator, confessou, acabou. Ele é tido como culpado, já se faz um acordo de pena e encerrou. Aqui não, igual na Itália. Aqui ele delatou, é imprescindível que se faça prova sobre o que ele delatou. Então veja bem, o sujeito delatou, as provas vão ser feitas, a delação não foi voluntária. Se a delação for nula, as provas são nulas, o processo não tem provas. Na Itália nós tivemos esse mesmo problema, na Operação Mani Pulite, né, Mãos Limpas, o juiz Roberto Falcone foi morto, inclusive, e ali se criou uma situação, era máfia brigando. O mafioso fazia questão de delatar, mas ele delatava o sujeito da máfia contrária, que era para prejudicar a máfia contrária, e uma começou a falar contra a outra, e ninguém produziu prova nenhuma. Resultado, o juiz condenou todo mundo e o tribunal absolveu todo mundo. Uma coisa que nos chama a atenção também, a gente fala muito dos políticos, da desonestidade do nosso Congresso Nacional, é evidente, mas muitos empresários também envolvidos. E as empresas já correm para poder conseguir um acordo também, o acordo leniência, para se verem livres, com penas menores, com multas menores. Como é que a senhora analisa? Inclusive, o acordo de leniência é até uma lei anterior, né, a essa lei que instituiu a delação premiada. Ela já existe há mais tempo, em que o Conselho de Direito Econômico ele vai receber essa confissão da empresa na prática de um ato errado e poder aplicar a ela diminuição de pena, ou a ela ou a pessoa física, mas desde que ela seja a primeira a delatar os atos errados. Então, aquelas que vêm posteriormente, elas já não têm esses mesmos benefícios, né, desse acordo de leniência ser realizado. Então, mas também é muito útil, não tenha dúvida disso, principalmente em recuperação de valores que tenham sido enviados e dessa falta de lealdade e lisura no tratamento empresarial. Agora, o que chama a atenção da gente mesmo é o seguinte, né? Vamos ser muito sinceros, o nosso empresariado está todo preso. Mas o empresariado está preso porque ele pagava propina da turma. Cadê a turma que recebeu a propina? Né? Nós temos alguns sim, alguns não, a gente fica um pouco sem entender essa formalidade. Então a gente vai vendo que tem um plano da acusação feito nisso. Eles estão prendendo aos poucos para ir conseguindo delações aos poucos para isso. Então a gente vê que tem um plano voltado para essa acusação e com um problema muito sério. Se abusos estão acontecendo, se alguém está abusando dos direitos e garantias individuais, porque eu não quero saber se é bandido, se é corrupto, se é mau caráter, não interessa, nós não temos uma sentença ainda transitada em julgado. Até isso, todos têm direito amplo, geral e restrito à defesa. E esse direito não pode ser desfeito. Respeito às garantias individuais, ninguém pode ser torturado, obrigado a falar alguma coisa. Direitos humanos, garantia aos direitos das pessoas. Esse é o problema. Se está havendo violação a esses direitos, quem vai responder por isso? A senhora falou uma outra etapa da sua fala aqui, foi exatamente sobre direitos humanos. Era grande aqui hoje, aliás, como todos os eventos promovidos aqui pela subseção da OAB Januária, o auditório cheio. Nós tínhamos muitos policiais. Alguns vieram, eu presenciei ali, vindo no final conversar com a senhora,
e dizer que a senhora que mudou a maneira de pensar a respeito dos direitos humanos. E a gente tem um policial, às vezes, como aquele que chega, que tortura, E a gente descobriu também a senhora é defensora pública militar. Como é que a senhora analisa essa outra parte da sua fala? Veja bem, me trouxe uma alegria muito grande encontrar uma plateia com tantos militares assim. Primeiro, nós estamos aqui numa comarca importantíssima nessa região do Norte Mineiro, não é verdade? Que é a Januária. Já ouvi falar que há uma criminalidade importante, uma necessidade de atuação da polícia no dia a dia muito incisiva. E o que a gente deve falar é porque todas as vezes que se fala de direitos humanos, é o direito do bandido, é o direito do meliante, né? O polícia nunca tem direito, às vezes a gente ouve muito isso do policial falando, mas veja bem, os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, as normas da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é o Pacto São José da Costa Rica, não é? E que vieram todos para dentro da nossa Constituição Cidadã de 88, inclusive os direitos previstos na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, eles foram ratificados na nossa Constituição em 1992, portanto são parte da nossa Constituição de 92, eles estão explícitos. Nós pegamos esses direitos, abraçamos os direitos humanos e colocamos ali. E o que são os direitos humanos? São os direitos que nós temos simplesmente por termos nascido pessoas. Porque somos pessoas humanas, todos nós temos esses direitos que são irrenunciáveis. E esses direitos dizem respeito a quê? A nossa liberdade, a nossa igualdade e a fraternidade e compaixão que nós devemos ter pelo ser humano semelhante, simplesmente porque ele também é um ser humano. Então, o que resume direito humano chama respeito, respeitar as pessoas. Então, veja bem, por que a satisfação dos policiais? Olha, o policial pode efetuar um disparo contra alguém? Pode vir a matar? Sim. Ele pode lesionar e usar força contra a pessoa? Sim. O que ele não pode fazer é abusar, é o desrespeito, é a covardia. Isso ele não pode fazer porque ele viola direito humano. Mas agir com energia, se necessário for efetuar o disparo, se necessário até vir a matar, pode fazê-lo sim, em nome da segurança pública, porque ele defende a sociedade. O que não pode, depois de ter uma pessoa presa, rendida, abusar. Não pode violar, não pode agredir, não pode ser covarde, não pode querer vingar o que o sujeito fez. Vingança é covardia, é violência, é violação a direito humano. Então eu fiquei muito satisfeito de ver todos aqui e a fala foi nesse sentido. E realmente aquele militar que veio ao final, ele me trouxe aqui uma alegria sobremaneira, porque ele falou assim, olha, a senhora tem razão, é isso mesmo. E nós atuamos para isso, vamos garantir à sociedade o direito deles à segurança, o direito que é de nós todos, e até porque é um direito humano, o direito à segurança pública também, e vamos garantir a integridade física daquele que violou o direito humano dos outros, mas que nem por isso deixou de ter direitos, porque ele é uma pessoa humana e deve responder pela pena, respeitando-se esse mínimo dele e fazendo com que ele retorne à sociedade, respeitando os direitos das demais pessoas. Olha, nós estamos realmente fazendo o mínimo aqui para aquele que não pôde estar aqui hoje à noite, mas a palestra foi fantástica nesses dois temas que foram abordados. Ao final, a senhora fez um convite que vai voltar e desta vez com um trabalho que irá ser dirigido aí ao Rio São Francisco, ao meio ambiente, e onde existe as subseções, a caravana irá passar para fazer toda uma mobilização. Vamos aproveitar aí para fazer o convite agora a um número maior de pessoas. É isso aí, pessoal. A OAB, tanto a OAB Federal quanto a OAB Estadual, nós abraçamos o projeto aí da Caravana do Rio São Francisco, da nascente até a foz. Aqui em Minas, todas as subseções, sedes de subseções em que o Rio São Francisco passa, nós estaremos presentes para chamar você, advogado, mas principalmente a população dessas cidades. E queremos os jovens do ensino fundamental e do ensino médio, porque o futuro de manutenção da existência desse rio depende de nós todos, de cada um de nós e de nós todos juntos. Então, pode aguardar, nós vamos chegar aí, porque Januária é uma das principais subseções que vão guardar o rio e abraçar o Rio São Francisco para as gerações futuras. Muito obrigado, parabéns e seja bem-vinda. Volte logo. Adoro Januária, gente. Um grande beijo para vocês e parabéns pela cidade maravilhosa que vocês têm, viu? Foi espetacular. Obrigada. E assim, sempre com temas atuais
nós vamos nos despedindo de mais um programa OAB na TV. Daqui a 15 dias estaremos de volta com mais um novo programa para você. Grande abraço e até lá.